Vamos começar falando do Carlos Cuesta. O Vasco ainda não se pronuncia oficialmente sobre a situação do Carlos Cuesta. Por isso que eu digo aqui a vocês, e às vezes eu não tenho nenhuma preocupação de ser um anticlímax. Para mim, pelo que eu tenho de experiência no futebol, só pode se dar que o negócio está fechado, amarrado, quando estiver assinado. O Carlos Cuesta tem um acordo verbal com o Vasco. Sim, isso tem. Os acordos geralmente são cumpridos, mas por que o Vasco conseguiu o Carlos Cuesta de volta? Porque um acordo não foi cumprido entre o Galatasaray e o Spartak de Moscou. Então, para a coisa estar fechada e a gente dizer aqui, porque depois o Cuesta não vem. Bati aqui na madeira. Aí vocês vêm aqui culpar a gente. Pô, mas você disse. Então nós aqui do canal Atenção Vascaínos não estamos afirmando. Carlos Cuesta já é jogador do Vasco. Não, não é. Carlos Cuesta tem um acordo verbal com o Vasco. Está sendo feita aí uma troca de documentos, acordos financeiros. Não é algo que a gente chega no mercado, chega lá no micromarket, pega, passa no QR Code, paga e vai embora para casa. Não. Existem várias implicações contratuais com o jogador, com o clube que o Vasco precisa acertar. O Vasco está fazendo, como eu falei aqui no News de terça-feira, engenharia financeira para conseguir pagar. A situação que aconteceu do Cuesta com o Spartak facilitou o trabalho para o Vasco, porque eles tiveram que voltar com o rabinho entre as pernas. Os mesmos agentes, e faz parte do jogo, que quiseram ganhar percentual em cima dos 100% da compra do Spartak, tiveram que voltar para o Vasco agora e aceitar o modelo de negócio do Vasco. E isso é uma coisa que a gente vai falar já já, porque o Vasco tem um dirigente como Admar Lopes, que é bom de negócio, conhece, fala a mesma língua dos caras, viveu anos na Europa, é europeu, mas viveu anos negociando como diretor de clubes na Europa, em Portugal e na França. Então é um cara que tem esse mercado, é um cara que fala línguas, sabe, conhece o mercado do futebol ali nas internas. Então a gente não tem um diretor executivo inexperiente como era o Marcelo Santana, que foi um erro crasso da gestão Pedrinho, contratar um profissional bom, um cara bom, de bom nível, mas sem nenhuma experiência de mercado. Marcelo Santana era presidente do Bahia, deixou de ser presidente do Bahia, virou executivo do América de Natal para ser executivo do Vasco. E a gente perdeu aí 2 janelas e a gente vai mostrar isso. O Admar, o buraco é mais embaixo. Então o Admar recebeu porque o Vasco, como eu disse, jamais retirou a proposta. O Vasco abandonou a proposta, mas não retirou a proposta. Porque até desconfiou, e eu falei aqui algumas vezes, quem acompanha a gente, estava estranho. Sexta-feira a gente informou no sexto, o jogador viajou. Meu amigo Ugur me informou, traveling, going to Moscow. Estava indo para Moscou. E ele cobre o dia a dia, está lá no dia a dia, os companheiros turcos, e a gente deu no sextou. Não precisei nem apurar, confiando plenamente. E ele foi a Moscou. Só que o negócio não rolou lá entre eles. Passou sábado, passou domingo, passou segunda, deu problema. Os caras resolveram correr para trás. Queriam a mesma proposta do Vasco. Só que isso vai dar problema na FIFA. Como eu falei ontem no nosso pré-jogo, provavelmente o Galatasaray vai à FIFA contra o Spartak por conta de uma quebra de acordo, e não foi verbal, proposta assinada, e também por depreciar o produto, porque resolveram soltar que o jogador estava com um problema médico, sendo que ele foi convocado para a seleção. E ele sendo convocado para a seleção, ele não vai ser convocado para a seleção machucado. Todos os jogadores convocados são previamente listados, contactados, os clubes, para entender a situação deles. Ninguém faz convocação por olhada, não. Tem um mapeamento da situação do momento de cada jogador. Tanto é que eles mudaram o discurso e disseram, não, veja bem, o exame foi inconclusivo. O Cuesta tinha, sim, uma lesão no joelho, tinha uma pancada no joelho, mas nada que fosse uma lesão que o vetasse dos exames e que pudesse vetá-lo na questão envolvendo a negociação dele. Então isso deu uma atrapalhada no negócio. O Vasco politicamente se solidarizou ao Galatasaray e disse, olha, se vocês vão à FIFA, a gente está junto nessa. E abraçaram os turcos. E os turcos gostaram e fizeram um negócio com o Vasco, claro, aceitando as prerrogativas do Vasco. Então o Carlos Cuesta é um jogador que provavelmente, até o final da semana, deve estar aqui, porque precisa estar. Porque terça-feira é o the end, é o último capítulo da questão da janela. Então esse jogador,
é um jogador que o Diniz já falou ontem, mas falou mesmo porque o Diniz é o rei do sincericídio. O pessoal da comunicação do Vasco fica meio aflito. Mas é claro, se ele falou, ele tem uma firmeza no negócio. Tá praticamente fechado. Mas falta a questão da assinatura. Mas o Carlos Cuesta vai ser jogador do Vasco. E que jogador é esse que o Vasco está trazendo? A gente foi até a Colômbia, a minha querida Marina Granziera, a belíssima Marina Granziera, jornalista de primeira da Rádio TV Caracol, falou comigo, me deu um depoimento sobre a satisfação que os colombianos têm, porque são extremamente nacionalistas e acreditam muito nisso, na volta do Cuesta, porque o Cuesta foi zagueiro titular da seleção até esse ano. E, de repente, enquanto na Bélgica era sempre convocado, foi para a Turquia, perdeu espaço também na seleção, mas é considerado um jogador extremamente importante e a Colômbia fica feliz com a volta do Cuesta ao cenário sul-americano, a jogos, a estar num clube grande, gigantesco como o Vasco da Gama, como nos fala a querida Marina Granziera, direto da Colômbia, dos estúdios da Rádio TV Caracol. Diga aí, minha querida Marina, e a volta do Cuesta agora à América do Sul e ao Vasco. Oi, tudo bem? Um abraço para vocês. A gente estamos muito felizes com essa notícia do Cuesta, outro colombiano aí no Vasco da Gama, outro colombiano no futebol brasileiro. E é muito importante para o Cuesta, nesse último ano, antes da Copa do Mundo, se recuperar fisicamente, recuperar a sua condição e o ritmo de jogo para poder a Colômbia ter também um jogador importante para a próxima Copa do Mundo nessa posição de zagueiro, porque hoje em dia o Lourenço, o técnico da Colômbia, usa o Davinson junto com o Lucumí, mas muitas vezes esses dois jogadores, um dos dois jogadores, por exemplo, ou tem alguma lesão, ou até pela posição tem algum problema de cartão, está suspenso, etc. Então, nos últimos tempos, se tem sofrido muito aqui na Colômbia com essa falta do ritmo do Cuesta, que ele era, na época que ele estava na Bélgica, ele era o titular da seleção colombiana. Então a gente está feliz com essa notícia, esperando que ele consiga adaptação rápido no Vasco e quem sabe ele possa estar outra vez voando. Valeu, Marina. É isso. Muita felicidade para os colombianos, porque é um jogador extremamente respeitado. Eu falei com a Marina também fora do ar, e ela me disse, olha, é um jogador de muita qualidade, se acredita muito. Tanto é que já nessa especulação da saída dele da Turquia já para o futebol russo, ele voltou a ser convocado. No próprio dia, ele acabou sendo convocado pela comissão técnica da Colômbia. Amanhã sai a lista definitiva, mas ele deve estar incluído, e na Colômbia se fala muito da importância que é para o futebol deles a volta do Carlos Cuesta a estar em atividade. O jogador foi titular na Copa América, titular esse ano em 2 partidas das eliminatórias contra Paraguai e Brasil, e que de repente perdeu espaço, e esse jogador deve ser apresentado. Assim que fechar, deve ser apresentado e estará sendo incluído no elenco cruz-maltino. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.